Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e acompanham os nossos estudos bíblicos dominicais. Eu digo estudos bíblicos dominicais para distinguir do curso entre a fé e a sala de aula. Um tipo de estudo diferente. É uma rotina que nós temos aqui desde o tempo da pandemia e fazemos estudos que não seguem um plano de curso, como esse de hoje. Hoje estamos nos debruçando especificamente sobre o tema da gratidão, mas não gratidão de uma maneira genérica, da gratidão no contexto do cristianismo. E é preciso lembrar que existem algumas peculiaridades do cristianismo em face da gratidão. Mas eu sou o Rui Martins Rodrigues e este é um estudo bíblico. E se você permanecer até o fim, se você compartilhar, você der o like, se você comentários ou perguntas, nós seremos mais divulgados pela plataforma. Bem, voltando ao nosso assunto, como parte das considerações preliminares no texto que nós fazemos e distribuímos para algumas pessoas, de quem temos o endereço eletrônico, no cristianismo, você tem um aspecto peculiar que só o cristianismo tem entre todas as tradições religiosas, que é uma doutrina de salvação, que os teólogos chamam de soteriologia, né? Que não é um prêmio pelo bom comportamento, digamos assim. Não é uma justiça retributiva de que, por você ter tido um bom comportamento, ter obedecido aos mandamentos, então você está salvo, no sentido de que você vai para o céu. Não, o cristianismo é uma doutrina de salvação pela graça. E isso fica muito claro em várias passagens bíblicas, e para não nos alongarmos muito, nesse estudo nós ressaltamos apenas um versículo da carta aos Efésios, uma carta de Paulo, no segundo capítulo dessa carta, no versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós temos aí uma situação muito peculiar. Nenhuma outra tradição religiosa tem tanto do que se alegrar ou se sentir grato. A gratidão começa daí. Porque no cristianismo, a doutrina de salvação é para as pessoas que não são perfeitas, porque não tem ninguém perfeito na tradição cristã. E aí, quando a gente fala que não tem ninguém perfeito, geralmente alguém lembra e cita pessoas havidas como piedosas e justas, mas esquecem que, do ponto de vista bíblico, fazer o bem, ser piedoso e justo não é mais do que obrigação. Então, não resta, digamos assim, nenhum crédito. E ainda mais porque, no conteúdo bíblico, a pessoa que é condenada, ou que seria condenada, não fosse a graça, ela não é julgada só pelo que faz, ela é julgada também pelo que diz e pelo que pensa. Ora, se nós somos julgados até por coisas que pensamos, se estamos cometendo faltas, vamos dizer assim, até pelo que pensamos, aí ninguém escapa. Né? E às vezes nós fazemos julgamento severo de alguém, ou alguém nos julga severamente. E eu costumo dizer que, nesse caso, os juízes severos que estão nos julgando mal, eles não sabem que nós somos piores do que eles pensam, porque eles não conhecem os nossos pensamentos. E todos nós temos pensamentos extremamente, em alguns momentos, extremamente reprováveis. Né? Então, é uma doutrina de salvação pela graça, e em seguida surge uma discussão, mas se é assim, então é um salvo-conduto para todo tipo de iniquidade. E Paulo é muito claro quando trata disso, né? Porque lá na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, também está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, o que você planta, você colhe. Então é uma contradição. Você estava falando em graça e agora está dizendo para não errar. Mas quando você vê que tem a palavra Deus não se deixa escarnecer, algumas versões dizem que com Deus não se brinca, está dizendo que você não abuse da graça. Você não pense que tem um salvo-conduto. Ou seja, e como é que fica então? Aí vem o exemplo de Davi, que a Bíblia termina dizendo que é o único personagem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. O único personagem bíblico, né? Excluindo Cristo. Ele diz que ele cometeu falta muito grave, mas ele não era alguém que habitualmente cometesse aquelas faltas. Ele foi alguém que tropeçou e cometeu uma falta. E certamente outras, mas o relato bíblico destaca uma. E não se sentiu bem quando caiu em si e percebeu o que tinha feito. Porque muitas vezes nós fazemos
temos algumas atitudes e sem nos aperceber exatamente da gravidade do que estamos fazendo, né? Mas não deixa de ser uma atitude grave. E Davi se arrepende. Então, a gratidão vem de quê? Vem do fato de que nós temos a graça que nos absolve e nos arrependemos. Se temos um arrependimento sincero. E se não adotamos como conduta habitual, praticamos iniquidade sim, por ações, por palavras, por pensamentos, mas não fazemos disso o nosso estilo de vida. E eu devo ter repetido algumas dezenas de vezes nesses estudos a metáfora da porca e da ovelha, né? Que a porca gosta da sujeira, gosta da lama. A ovelha não gosta da lama, mas a ovelha se suja também. Quando se suja, não se sente bem, né? Então, o que nós precisamos entender é que os seguidores de Cristo não são forçados, nem deles se exige que sejam perfeitos, mas deles se exige que se arrependam, que confiem no sacrifício de Cristo para substituir a sua condenação. Então, Cristo se sacrificou. Significa que ele me substituiu no lugar da minha condenação. Então, já não posso ser condenado. E já acabei de explicar por que isso não é salvo-conduto para a prática de iniquidade, né? Bem, mas há uma questão que surge aí, é porque eu estou dizendo que o cristianismo revelado é assim. Mas certamente que no âmbito das manifestações históricas do cristianismo, há algumas doutrinas que dizem não é bem assim. Você pode ser condenado, sim, e não basta que Cristo tenha lhe substituído na condenação. Você precisa se penitenciar e você precisa fazer algumas coisas que estariam na liturgia, seguir rigorosamente os mandamentos mosaicos, os mandamentos bíblicos, que não são só aqueles do decálogo, né? E essas expressões do cristianismo histórico, e eu repito, que eu chamo de histórico, não são apenas tradições de longa data, né? Mas eu chamo de histórico aquelas coisas que são produção humana, são doutrinas de teólogos e não revelações bíblicas. Sejam elas longas tradições históricas, sejam elas recentes, mas todas são históricas nesse sentido. Embora habitualmente se use a expressão igreja histórica para se referir apenas àquelas que são de longa tradição, de tempo, termos cronológicos. Então, temos uma doutrina de salvação pela graça, e isso é motivo de gratidão. E é motivo de gratidão. E vamos agora passar ao significado das palavras, né? O que queremos dizer com gratidão? Em primeiro lugar, gratidão é um sentimento, mas a par de ser um sentimento, é também uma conduta, uma atitude. E que sentimento é esse? É um sentimento de reconhecimento por ter recebido um benefício, um favorecimento não merecido. Então, é próprio do cristianismo, de outro modo, é próprio do cristão sintonizado com o cristianismo revelado, não necessariamente com todas as doutrinas dos cristianismos históricos, ser grato por achar que recebeu um benefício não merecido. Não é achar assim, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou piedoso, porque eu cumpro a lei, eu mereço ser salvo. Não mereço. E ninguém merece, não é? Mas é grato justamente porque não merecemos, recebe o que não merece. E recebe de graça apenas por ter fé. E o que significa ter fé? Ter fé não é apenas dizer, fé significa dizer, acredito que Jesus é o Messias, é o enviado, é o Filho de Deus, que se sacrificou no meu lugar. É a chamada morte vicária, palavra que significa substituição, morte substituta, né? Morte que morte espiritual. Então, eu deveria morrer espiritualmente. O significado disso deveria ser repugnado por Deus e afastado dele. Mas Cristo se colocou no meu lugar diante desse repúdio, tanto que disse lá na cruz, Pai, por que me abandonaste? Para que todo mundo soubesse que ele, naquele momento, estava no nosso lugar, sendo repudiado, sendo abandonado. E é o que aconteceria conosco se Cristo não tomasse o nosso lugar. Isso é mal compreendido por muitas pessoas das diversas tradições cristãs. Aqui no Nordeste do Brasil tem até uma expressão, quando alguém quer dizer que não é possível alguém se livrar de traição, e na linguagem sertaneja as pessoas dizem,
nem Nosso Senhor se livrou de traição, porque Jesus foi traído e morreu como consequência dessa traição. Então, algumas pessoas pensam que ele não pôde se livrar da traição. Quando o Cristo revelado, o conteúdo do cristianismo revelado, é que ele não quis se livrar, porque a missão dele era morrer daquele jeito. E morrer daquele jeito para nos substituir na morte espiritual. Né? Então, e isso fica muito claro quando Pedro tenta convencê-lo a não ir para o sacrifício. E ele diz: te afasta de mim, chama Pedro de Satanás naquele momento, né? Porque ele tinha que cumprir essa missão. Então, esse é o que nós chamamos de gratidão inicialmente, ou como a primeira, o aspecto de maior destaque da gratidão, é justamente dizer que nós temos que agradecer ao Cristo que nos substituiu na morte e que nos deu o privilégio. E eu estava dizendo que a palavra gratidão remete a um sentimento, e um sentimento de reconhecimento de um benefício não merecido. Então, o que nós merecíamos era condenação, e fomos afastados disso. Bom, mas temos também o fato de que esse sentimento de gratidão deve nos inspirar quando em outros sentimentos. Além do sentimento de termos recebido benefício não merecido, tem também o sentimento de que devemos ter alguma atitude em face disso. E que atitude é essa? Não é atitude, não é que devamos ter a obrigação de ser perfeitos, mas devemos ter a obrigação de procurar imitar a Cristo, de procurar segui-los. Mas não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Mas não se tenta só aquilo que se consegue inteiramente. Né? Eu acabei de citar uma analogia com a porca e a ovelha não gosta de sujeira, mas se suja assim. Ela não consegue viver sempre limpa. Né? Então, uma coisa é não ser perfeito. Outra coisa é adquirir gosto pelas atitudes, pelas condutas, pelas palavras e pelos pensamentos sujos. Então, todos nós temos pensamentos sujos, mas podemos repeli-los. Ou, se não conseguimos repeli-los, e muitas vezes não conseguimos, podemos reconhecer que estamos nos afastando do caminho do cristianismo, que seria imitar a Cristo. Tá? Então, é o significado da gratidão. E se recebemos alguma coisa que não merecíamos, estamos alegres por isso. E a alegria é um dos componentes da gratidão. Quem recebe um benefício não merecido, normalmente se alegra com isso. Ainda mais quando se trata de um grande benefício. Bom, então o sentido da gratidão termina nos levando a uma série de outras considerações. Bem, se somos beneficiados, se gozamos do benefício da graça, e, no entanto, vivemos situações difíceis, passamos por situações que, na linguagem teológica, muitas vezes, as pessoas usam em sentido figurado a palavra deserto. Atravessamos o deserto. Passamos por dificuldades que, na linguagem teológica, também muitas vezes se diz tribulações, angústias, ansiedade, sofrimento, luto. Mas a graça é a graça que nos reconcilia com Deus. O versículo que eu comecei essa reflexão citando, lá da carta aos Efésios, 8, capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos, mas essa salvação é salvação espiritual. Ele não diz que pela graça seremos prósperos, não diz que pela graça não teremos doenças, não diz que pela graça não viveremos tragédias. Tem um outro versículo que diz que nós temos um benefício também material. Eu acabei de dizer que não somos imunes ao sofrimento, mas aparentemente algumas pessoas acham que há uma contradição aí, porque lá no Salmo 91, pegando do Salmo 91 só um versículo, para não alongar muito a nossa reflexão, nós lemos na versão da Nova Linguagem Internacional: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Então, nós estamos dizendo, como seguidores do cristianismo revelado, que o nosso refúgio é a fortaleza. Fortaleza é um lugar para onde as pessoas se recolhem na hora que o perigo aparece e ficam abrigadas, e que nele confiarem. O que significa essa fortaleza? O que significa esse abrigo? O que significa essa confiança? Seria, então, uma volta ao paraíso, ao jardim do Éden? Porque uma fortaleza onde estamos abrigados, imunes às tragédias? Não. Essa fortaleza
essa confiança que nós temos, esse refúgio, não é um paraíso. É uma resiliência. Lá em Gênesis 45, no versículo 5, nós lemos: agora, pois, vos entristeçais, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Isso é Moisés, isso é José do Egito. Não confundir com José da família sagrada, chamada Maria e Jesus, irmãos de Jesus. Então, nós temos aí José dizendo aos irmãos que não se sentissem culpados por tê-lo vendido. Lembrando que José foi vendido pelos irmãos, uma caravana, como escravo. E foi para o Egito, uma caravana que passava no deserto. E foi para o Egito como escravo. E lá foi acusado injustamente, foi preso, mas depois foi salvo por intervenção divina. Ele acaba saindo da prisão e acaba se tornando o que hoje nós chamaríamos primeiro-ministro, né? Acaba se tornando governador do Egito, né? Sendo a segunda pessoa de maior poder abaixo do faraó. E ele está dizendo para os irmãos que eles não se sentam culpados por isso, porque ele foi vendido como escravo e passou por tudo isso para poder salvar a família dele depois. Porque com todo esse poder de quem era primeiro-ministro, vamos dizer assim, na linguagem moderna chamaríamos primeiro-ministro do Egito, que era a grande potência, foi com esse poder todo que ele salvou o pai, Jacó, também chamado Israel, e os 11 irmãos, e as famílias desses irmãos, que já tinham mulher e filhos. Né? Então ele está nos dizendo que essa fortaleza não é uma imunidade, não é que a vida será sempre um manso lago azul. Né? Tem uma poesia do século XIX que diz, num dos versos, que a vida é um manso lago azul, às vezes mar fremente. Então, ele está nos dizendo que a vida é um lago azul e às vezes mar fremente, porque ele, por exemplo, passou por um mar fremente quando foi vendido como escravo. Mas isso para chegar ao manso lago azul. Então, a segurança da fortaleza não é a segurança de uma paz, de um lago azul permanente. Por isso aqui, no mesmo versículo que eu citava há pouco, sobre fortaleza, ser um refúgio, diz: nele confiarei. Porque se vivêssemos no paraíso, nem precisava falar em confiança, porque não tinha por que haver uma situação que a gente precisasse confiar, já que já estávamos protegidos permanentemente. Então, nós temos que compreender que o que aparentemente parece ser uma desgraça, uma tragédia, pode ter uma vantagem, pode trazer em si uma vantagem, uma proteção no futuro. E aí nós temos que considerar o aspecto da resiliência, porque se os desdobramentos, os historiadores mais tradicionais não faziam pesquisa histórica recente, não se fazia a área do presente. A história, os historiadores mais tradicionais diziam, temos algumas décadas atrás, que diziam: quem fala do presente é sociólogo ou jornalista. Né? O historiador tem que ter passado. Por quê? Porque ele dizia que você não sabe ainda quais são os desdobramentos dos acontecimentos. Se no momento que José foi vendido para o Egito como escravo, um historiador fosse falar sobre isso, ele diria que ele estava sendo uma vida desgraçada, porque ele tinha sido vendido como escravo, que os irmãos dele tinham cometido um crime muito grave, e tinham mesmo, e de fato a situação era terrível, mas se alguém fosse fazer a história como foi feito, depois de algumas décadas, também aquele homem que foi vendido como escravo, agora primeiro-ministro da maior potência da região, que era o Egito naquele momento. Né? E aquela circunstância dando a ele condição de salvar a família, inclusive aqueles que o haviam vendido. Bom, então, como é que nós compreendemos essa resiliência que o cristianismo nos traz e que é mais um motivo de gratidão, que faz parte, e a confiança é um subproduto da gratidão, porque quem é grato confia na pessoa que o beneficiou, em que houvesse um mérito a ser compensado. Né? Então nós temos, na carta de Paulo aos Filipenses, né? Ou seja, aos cristãos da igreja de Filipe, que é a chamada Carta da Alegria, nós temos um trecho no capítulo 4, entre os versículos 11 e 13, em que ele diz: não digo isso por necessidade, porque ele estava pedindo auxílio para a igreja de Filipe, né? Não para ele, mas para algumas pessoas. Então, não digo isso por necessidade,
porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja aí no texto, até em negrito aqui. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Essa é uma parte da resiliência que o cristianismo nos proporciona. E, prosseguindo, sei estar abatido e sei também ter abundância. Então, a resiliência permite ao cristão, em razão da confiança do versículo citado no versículo anterior, que eu mencionei aqui, saber estar abatido. Ora, se é saber estar abatido, significa que não estamos imunes de situações que nos tornam abatidos. Não temos essa imunidade. As tragédias acontecem, mas nós não nos surpreendemos com elas. Ficamos abatidos, mas não derrotados. Então, que resiliência é essa? É a resiliência de quem se abate, sim. Ninguém é perfeito. Se abate nas adversidades, mas não se sente derrotado. E, no momento, se sente derrotado, e é uma atitude humana, é uma realidade da condição humana, não permanece assim. Nem perde a confiança. Nem perde a visão de que a vida não é apenas aquilo, naquele momento ruim. Né? Então, prosseguindo. Tínhamos dito, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. E agora vem uma parte que é muito mal compreendida, porque muitas vezes é citada isoladamente. Ele diz, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E, por fim, que temos no último período desse excerto que eu estou citando, diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra versão diz, tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas cortam, tiram do contexto e citam isso como se fosse uma declaração de onipotência. Tudo posso. Então, posso ser sempre vencedor, posso ser sempre bem-sucedido, posso sempre desfrutar do que a vida tem de melhor. E não é isso. Pelo contrário, tudo posso significa posso passar por adversidade, posso passar por situações difíceis, posso passar por derrotas momentâneas. E nem por isso perco a esperança. E nem por isso perco a confiança no meu Salvador. Tudo posso naquele que me fortalece, considerando os versículos anteriores, tem esse sentido, e não aquele da onipotência. Bom, Paulo manifesta gratidão pela resiliência quando diz isso. Ele está dizendo que é resiliente, inclusive diante daquelas situações de vitória. Ele diz lá nos primeiros versículos, ele diz, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E o que é que a abundância tem em relação da abundância com a resiliência? Porque para viver na abundância não precisa de resiliência, alguém pode pensar. Mas quando ele coloca a abundância como uma coisa cuja convivência precisa ser aprendida, porque ela também traz armadilhas. Porque a confiança pode nos trazer, a abundância pode nos trazer a sensação de autossuficiência. E nós podemos pensar que não precisamos de Deus. Então, é preciso ter equilíbrio para viver, se desviar dos caminhos que Cristo aponta. Isso cresce quando as pessoas conseguem ter poder. Se essa abundância envolve ter poder, alguma parcela de poder, aí é uma abundância dificílima de se lidar. Aqui eu quero lembrar uma coisa que eu cito muitas vezes também, em muitos artigos que eu já escrevi, eu citei muitas vezes a frase de um pensador britânico, Lord Acton. Lord Acton disse, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe de forma absoluta. Quem lê os 2 livros de Reis e os 2 livros de Crônica, que fazem parte dos livros categorizados como históricos no Antigo Testamento, quem lê esses 2 livros vê o tempo todo uma descrição do período monárquico de Israel, em que Israel se divide, o Reino do Norte continua com o nome de Israel, porque ficam 10 tribos ali, e o Reino do Sul com o nome de Judá, porque era só a tribo de Judá e mais uma meia tribo. Então, nesse período, um dos reinos teve 20 reis, e o outro reino teve algumas dezenas de reis também. O Reino do Sul teve um pouco menor de reis. Mas o Reino do Norte, Israel, teve 20 reis e todos eles, quando o livro de Reis ou o livro de Crônicas menciona como eles se conduziram, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Cada um é citado nominalmente. Há uma descrição de algumas condutas deles e depois diz, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque o poder dá ensejo à prática do mal.
Paulo diz, sei viver em abundância. E a abundância traz alguma forma de fugir. Poder fazer gastos, poder subornar, poder abusar do poder econômico, poder abusar do prestígio político, do que quer que seja. Né? Então, a gratidão está ligada à resiliência, não está ligada à imunidade contra o mal, que, de certo modo, também existe. O mal não nos destrói, nós temos resiliência contra ele. Então, temos uma certa imunidade, mas não é uma imunidade plena, é uma imunidade relativa. Ou seja, não nos desviamos do caminho do Cristo, não nos desesperamos. Ele diz, sei estar abatido, sei também ter abundância. Você não se desespera, não sai do caminho. Tá? Mas a gratidão não está ligada só à alegria de receber o benefício não merecido, nem tampouco ao sentimento de alguma maneira retribuir, como essa retribuição é procurar ser nova criatura, deixar de ser porca para se transformar em ovelha, ou seja, lutar contra a sujeira dentro de si mesmo. Então, essa é a retribuição, não é ser perfeito, não é exigir de si mesmo a perfeição, é exigir de si mesmo se corrigir quando é. Mas isso seria uma perfeição? Não, perfeição seria não errar. Reconhecer o erro, se corrigir, procurar se corrigir quando erra, não é perfeição, é reconhecimento da imperfeição. Tá? Bom, também não é só reconhecer, receber um benefício que não merecia, ser grato no sentido de ser a coisa mais visível, que mais é lembrada quando falamos em gratidão. Gratidão é ser grato, ser agradecido. Né? Mas ser agradecido como e com que alcance, porque eu nunca canso de repetir, interpretar é buscar o sentido e o alcance do sentido. Então, o alcance da gratidão passa pela alegria, passa pelo reconhecimento de que não merecíamos aquilo, passa pela resiliência e passa pela consciência e a gratidão de que não temos imunidade contra o mal. Ou melhor, de que temos uma imunidade relativa, porque sabemos que adquirirmos a maturidade cristã plena, que é claro, não se adquire facilmente, pode-se levar uma vida inteira para conseguir adquirir isso, mas temos uma relativa imunidade. Né? Que está escrito quando vemos, né? Porque não deveria acontecer comigo. Está escrito no texto que nós encaminhamos para os que nos acompanham e de quem temos endereço eletrônico. Isso porque, quando falamos nessa imunidade relativa, que não exclui da nossa existência as situações difíceis e até as tragédias, isso me faz lembrar que um teólogo apostatou, perdeu a fé, porque perdeu uma filha criança, uma filha, uma menina pequena, e ele ficou muito abalado. Perdeu a fé porque, em alguns momentos, nós somos tentados a dizer por que isso aconteceu logo comigo. Não sei, ele era um teólogo famoso, reconhecido e elogiado por muita gente, e eu acho que ele estava se presumindo. Eu devia estar presumindo isso. Comigo não devia acontecer isso. Minha filha morreu, agora todo dia morre criança, mas a filha dele não podia morrer. E por que não, né? A pergunta não deveria ser, por que comigo? A pergunta deveria ser, e por que não poderia acontecer comigo? E por que não eu? Eu teria, então, um privilégio. Eu sou detentor de um privilégio. A condição de cristão nos torna privilegiados? Sim, torna, mas que privilégio é esse do cristão? É o privilégio de que as nossas culpas foram transferidas para o Messias, quando ele se sacrificou por nós, para Cristo. E Cristo e Messias é a mesma coisa, né? Messias no hebraico, Cristo no grego. Temos um privilégio. E temos o privilégio da resiliência. E temos o privilégio da alegria, da gratidão. E temos o privilégio do autoconhecimento, reconhecendo que somos imperfeitos. Mas não temos o privilégio de passarmos ao largo das coisas desagradáveis. Então, pode acontecer. E se temos consciência, e um dos benefícios do cristianismo é dizer, olha, eu reconheço que não sou perfeito e não tenho merecimento nenhum. Então, pode acontecer tragédia comigo? Pode. Bom, e aí nós temos uma passagem de uma carta aos Romanos, lá no capítulo 3, os versículos 22 a 24, onde nós lemos: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós não temos que nos revoltar, acontecem coisas ruins, porque estamos
destituídos da graça de Deus. Como é essa destituição? As pessoas falam muito em pecado original, né? E as pessoas pensam que é uma coisa que passa. Tem até gente que acha que é uma geneticamente isso passou, tanto que tem até quem acha que o Cristo não tinha pecado porque era filho só da Maria, não era filho de homem, e que o pecado original é transmitido pelos genes da masculinidade, o cromossomo Y. Isso não faz o menor sentido, né? O pecado original está dito claramente lá no livro de Gênesis: comer do fruto da ciência do bem e do mal. Chamar assim o juízo moral, em vez de seguir o juízo moral feito pelo Criador. Então, isso todos nós repetimos, não é que a gente tenha herdado geneticamente alguma coisa. Se há uma herança, é no sentido de termos essa inclinação para formular juízo por nós mesmos. Essa vontade de sermos autossuficientes nas questões de juízo moral. Esse é um pecado original. Que nós herdamos lá da narrativa do Gênesis, que herdamos o desejo de ser autossuficiente no campo do juízo moral, de decidir a nossa vida por nós mesmos. Então, mas, se fomos destituídos por isso, e em outros estudos, nós já lembrávamos aqui uma maneira de explicar essa situação, porque, na verdade, o que fez aquele teólogo perder a fé foi um jogo de palavras que fazem, jogando três fatores, em que dizem, Deus é bom e onipotente, então ele não pode haver o mal. Se ele é onipotente e existe o mal, então não é bom. Se ele é bom, mas existe o mal, então ele não é onipotente. Um sofisma que confunde muitas pessoas. Mas a verdade é que nós temos, a revelação, é que nós vivíamos protegidos. E fomos criados para não passar por essas coisas, para vivermos sob a tutela do Criador. Mas em um determinado momento, no processo de hominização, né, o pecado original pode ser, na verdade, parte do processo de hominização, nós resolvemos que não queríamos mais ser tutelados, comer do fruto da ciência do bem e do mal, é rejeitar a tutela do Criador. Eu digo tutela porque acho que éramos crianças, a Bíblia nos chama de criança muitas vezes, né? Se refere aos adultos como crianças, no sentido de não termos essa aptidão para o juízo moral e de dispensarmos a tutela do Criador. Se não dispensamos a tutela do Criador, não deveríamos dispensar porque precisamos dela, então somos criança que precisa ser tutelada. Então, quando recusamos a tutela, e o fizemos porque temos o benefício da liberdade, de usufruir dessa liberdade. Tivemos a liberdade de comer o fruto da ciência do bem e do mal. Isso significa dizer, tivemos a liberdade de rejeitar a tutela do Criador. Eu já disse muitas vezes, se um filho menor rejeita a tutela dos pais e sai de casa, ele vai sofrer consequências. Né? Ele pode passar situações muito difíceis e desagradáveis ao sair da casa dos pais. E foi o que aconteceu conosco. Rompemos a tutela. E por isso precisávamos de um intermediário que proporcionasse a nossa reconciliação com o Criador para voltarmos a nos colocar sob a tutela dele. E esse mediador teria que ser tão grande quanto ele, que era a parte ofendida. Porque para sanar uma ofensa, é preciso que a parte que promoveu a ofensa seja tão grande quanto a parte ofendida. Porque quando você faz o bem, você não precisa ser tão grande quanto a pessoa que se beneficiou com o bem que você fez. Eu já mencionei aqui nos nossos estudos. Se nós fizéssemos um bem a um desses trilionários aí das empresas, das big techs, não haveria problema. Uma pessoa sem grandes fortunas pode dar um presente a um trilionário desse aí das big techs, e isso não é preciso ser tão grande quanto o trilionário para dar um presente para ele. Agora, se a pessoa ofende, dando, digamos, um prejuízo à empresa dele, então, a pessoa precisa ser tão grande quanto a parte ofendida para poder sanar aquela ofensa. Por isso é que nós precisávamos de um mediador entre Deus e os homens, e lá no livro de Jó já tem uma afirmação disso. Né? Jó, num determinado momento, quando ele tinha se queixado da situação que ele vivia, de muito sofrimento, ele diz, bem, e o Senhor diz, você está mal satisfeito? Pois venha, vamos debater, né? Cinge os seus lombos e vem debater comigo. E ele diz, não, eu não tenho essa capacidade. Eu precisaria de um mediador entre nós. Que é uma maneira. E é o primeiro livro da Bíblia. Não é o primeiro na encadernação, mas é o mais antigo. Porque não fala em Abraão, não fala nos profetas, não fala em ninguém, nenhum outro personagem. Então, ele vem lá para trás, no tempo. Ele está ali diretamente anunciando, ou nos dizendo que nós precisamos do Messias, porque precisamos de um mediador. E Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Isso está escrito literalmente na Bíblia. Né?
Então, vimos que temos todas essas considerações acerca da gratidão. Ela, portanto, está envolvida com resiliência, está envolvida com o sentimento de alegria, com a vontade de retribuir, lutando contra as nossas imperfeições, lutando ultimamente contra as nossas imperfeições, seguindo a Deus. E somos gratos, repetindo o que eu comecei dizendo, somos gratos pelo fato de termos reconciliação com o Criador, com quem não temos. E podemos aqui enumerar algumas conclusões. O cristianismo guarda essa relação tão estreita com a gratidão, né? Que é um mandamento divino, porque é vontade de Deus que tenhamos esse sentimento para louvá-lo, para agradecê-lo. E não pense que se trata de uma vaidade de Deus querer ser louvado. Não, é porque quando nós louvamos a Deus, nos aproximamos dele. Quando nos aproximamos dele, somos beneficiados, grandemente beneficiados. E a aproximação máxima são casos extraordinários em que as pessoas sentem a presença de Deus ao vivo, não que vejam, mas que sentem isso. Essas pessoas descrevem um sentimento extraordinário de prazer, de bem-estar, né? Então, temos também, entre as conclusões que essas reflexões proporcionam, é que temos tribulações, e compreendemos isso. Não nos desesperamos com isso, porque nós não temos como voltar ao paraíso nessa vida. E temos ainda a considerar os males do século, que é uma expressão que se usa para falar das circunstâncias históricas, né? Os males do século são insignificantes comparando com a eternidade. Digamos que alguém viva 100 anos e tenha durante toda essa existência uma vida difícil, mas do ponto de vista do cristianismo, ele está pensando na eternidade. Ele está pensando que é salvo pela graça mediante a fé, que tem o caminho da eternidade aberto. Ele vai achar insignificantes aqueles sofrimentos ao longo de uma existência própria de um longevo, né, de um acróbio, de uma pessoa que vive muito. Então, temos ainda o reconhecimento das nossas limitações e sabemos que somos e não temos capacidade para distinguir o bem e o mal. E essa é talvez uma das maiores, se não a maior razão pela qual nos sentimos gratos. É um grande benefício termos consciência de que não temos capacidade de dispensar a tutela do Criador. Então, nós precisamos dessa tutela e reconhecemos isso. E isso faz parte do significado de crer. Eu creio, tudo bem, mas até onde vai a sua crença? A crença do cristianismo revelado não é apenas dizer, eu acredito que aquele carpinteiro era, mas vai mais longe e diz, eu acredito que quando ele se sacrificou, ele fez isso para tomar o meu lugar. Se ele tomou o meu lugar, o sacrifício do próprio ungido, o sacrifício de uma figura divina, não é pouco, não é insuficiente, não precisa que eu complemente, é perfeito, é completo. Então, eu estou reconciliado com o meu Criador. Eu adquiri o acesso a voltar à tutela do Criador e à vida eterna. Essa é a base da reflexão que fizemos acerca da gratidão como parte do cristianismo, como parte da vida do cristão que realmente entende bem o cristianismo. É claro que, por inúmeras razões psicológicas ou até fisiológicas, o cristão também passa por momentos de ansiedade, de angústia, pode ter depressões, pode ter todas as dificuldades humanas, né? Mas, no fundo da consciência, ele deve ter essa resiliência, que é a compreensão de que foi reconciliado. Paulo escreve como dizendo, sem passar por necessidade e sem viver. Muito obrigado se você ficou até aqui. Lembrando que se você compartilhar, se você der o like, se você enviar comentários, você estará contribuindo para que o nosso canal seja mais divulgado. Até o nosso próximo encontro.